Olá, boa noite. Vamos analisar hoje os principais índices europeus. Vamos começar pelo PSI 20 e hoje vamos fazer também uma análise horária ao PSI 20. Neste caso em concreto, temos o índice a patinar um pouco em relação àquilo que seriam as expectativas há relativamente pouco tempo atrás, quando tivemos uma grande aproximação ao último máximo relativo. Neste momento, e já depois disso, o índice fez um novo mínimo relativo e acabou por pôr termo a uma tendência que parecia de ser de recuperação de médio prazo. Para já não existe ainda uma inversão confirmada no que diz respeito a esta tendência de curto e médio prazo, mas ainda assim as coisas estão neste momento muito mais difíceis depois de ter sido quebrado em baixa o mínimo relativo. Se olharmos para o gráfico horário, podemos ver que existiu aqui um duplo fundo, um padrão que, como é sabido, é um padrão que geralmente dá origem a movimentos ascendentes. Ainda assim, há que ter em consideração que existe a possibilidade de termos aqui em breve uma inversão deste movimento com o Head and Shoulders Top. Se tal se vier a confirmar, temos então mais do que sinais para termos um novo movimento descendente e um eventual reteste aos mínimos de curto prazo. Neste caso em concreto estaríamos a falar num valor à volta dos 5.126 pontos. É neste momento a grande referência de negociação de curto e médio prazo. Se os 5.126 pontos não aguentarem, então confirma-se toda a possibilidade, confirma-se a tendência descendente de curto e médio prazo e muito possivelmente temos então um próximo target nos 4.900 pontos. Será também em breve que teremos o anúncio daquilo que será a solução governativa para os próximos tempos. Cada vez mais me parece que eventualmente o nosso Presidente da República irá indigitar um governo de gestão. Neste caso não irá indigitar, irá formar um governo de gestão e deixará uma solução para a posteriori. Apesar de isto poder pressionar um pouco as contas no curto prazo, eu recordo que quando normalmente existem governos de gestão, existe crescimento económico de curto prazo devido à não aprovação de medidas de austeridade. Vamos ver o que é que acontece, vamos ver como é que os mercados reagem. Para já, em termos técnicos, é então a grande referência de negociação, são os 5.126 pontos. Vamos esperar que esta referência se continue a manter intacta. Passando ao índice alemão, podemos ver que temos aqui uma continuação do tal movimento ascendente, tal como se tinha vindo a esperar. Tinha deixado aqui a indicação na última análise que se esperava pelo menos uma aproximação, naquilo que seria a melhor das hipóteses, uma aproximação pelo menos aos 11.310 pontos, numa expectativa não muito violenta, numa expectativa relativamente moderada. Pode-se esperar por uma aproximação aos 11.645 pontos, que é uma zona de resistência que aí sim poderá dar um pouco mais de trabalho em termos daquilo que poderá ser a sua ultrapassagem em alta. Temos neste momento uma consolidação a fazer um breakout ascendente com um gap up. Temos o gráfico horário também a sinalizar um movimento de continuação de tendência, o que é sem dúvida um ótimo sinal. Repare-se, tivemos um breakout ascendente desta zona de consolidação e temos então o título neste momento acima da consolidação, já com uma nova referência de preço a querer formar-se. Vamos ver também como é que reage a uma potencial retração, mas para já estou otimista no DAX, estou esperançoso que este movimento se possa manter e pelo menos então fazer a aproximação àquela zona que eu estava a falar, a rondar os 11.600 pontos. Passando ao CAC, o CAC desiludiu um pouco a minha expectativa mais positivista. É verdade que também era um pouco positiva demais, talvez, mas eu tinha deixado a possibilidade na última análise de haver aqui um breakout ascendente deste padrão de consolidação e haver uma projeção potencial equivalente ao mastro desta pequena bandeira. Acabou por ser aqui um padrão que não se confirmou este cenário, acabou por haver aqui uma retração, inclusive é mais saudável, se quisermos ser rigorosos do ponto de vista técnico, é mais saudável que se tenha dado esta retração, porque assim, depois da retração, podemos ter uma continuação de movimento um pouco mais sustentado devido à consolidação que entretanto se formou. É para já importantíssimo que no curto prazo o CAC consiga ultrapassar esta zona de resistência. Aqui neste caso em concreto não podemos falar
em Head and Shoulders, porque não temos uma tendência prévia descendente. A tendência prévia, quanto muito, é de lateralização, por isso não é correto do ponto de vista técnico considerarmos aqui um Head and Shoulders, mas ainda assim temos aqui uma clara zona de resistência e se esta zona de resistência for quebrada em alta, então é provável que tenhamos uma continuação do movimento ascendente no CAC. Por outro lado, também aqui vamos deixar como referência de negociação os 4.716 pontos, sensivelmente, que é uma zona de duplo suporte. Repare-se que é uma zona que gerou um movimento de reação ascendente depois de ter tocado já de si numa zona de suporte que começou aqui atrás. Repare-se pela linha em si, a extensão desta zona de suporte e o poderio que ela tem também. Pode ver-se também aqui um interessante padrão de volumes. Seria um pouco preocupante, eventualmente, porque temos um crescendo de volumes na fase decrescente do preço e uma diminuição do volume na fase crescente, mas ainda assim tudo se ficará sarado se o título conseguir ultrapassar em alta esta tal zona de resistência. É importante para já então que tal aconteça. Terminando no IBEX, também aqui fico para já um pouco renitente relativamente ao comportamento deste índice. Era expectável haver aqui um breakout ascendente da zona de resistência que houvesse, um movimento um pouco mais forte. Acabou por não acontecer isso, acabou por haver um falso breakout, uma nova retração à zona de suporte. Repare-se que quase de forma matemática houve um encosto naquilo que parecia ser um segundo ombro do padrão. Não é de estranhar também este comportamento, é um comportamento relativamente normal. Pode ver-se aqui no gráfico horário, neste caso no gráfico de 4 horas, que o índice está apenas a fazer uma retração que não deixa de ser normal. No fundo, acabou por não haver um breakout definitivo, uma quebra definitiva da zona de resistência. Ainda assim, eu acredito piamente que temos aqui potencial para uma recuperação de médio prazo e que provavelmente, cada vez mais provável, haverá um breakout ascendente da zona de resistência e haverá uma continuação do movimento ascendente do índice assim que este breakout acontecer. É, como é óbvio, importante que se espere pela confirmação deste breakout, mas ainda assim tudo indica, repare-se, um mega Head and Shoulders ou um Head and Shoulders no gráfico diário, um Head and Shoulders no gráfico de 4 horas, são sinais que normalmente acontecem quando vai haver um breakout ascendente e, neste caso, eu acredito que o IBEX o vai conseguir fazer muito em breve, embora, volto a repetir, é importante que se espere pela sua confirmação. É então tudo em relação aos índices europeus por hoje. Obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.